Estamos ao vivo nos estúdios da Sorte Podcast de Djalma Batista. Olha que chique. A Sorte Podcast tem mais de 10 estúdios espalhados em Manaus. E nós estaremos aqui hoje batendo um papo com uma grande figura, uma figura pública. Tudo bem, Josinaldo? Tudo tranquilo. Hoje estamos de cara nova, né? Um ambiente diferenciado e vamos novamente bater um papo aqui com um cara que está aí na expectativa muito grande para essas eleições aqui em Manaus. Verdade. Josinaldo, você está bonito, hein? Obrigado, você também. Mas tu é o segundo mais bonito dessa sala. Você sabe que é o primeiro, né? Sei, claro que sei. É só perguntar do Alec ali, com certeza eu já Ele vai votar em ti, né? Eu já fiz o Pix. Se ele falar que é você, aí devolve o Pix. Gente, é o seguinte, a Sorte Podcast, com muito carinho, vai bater um papo aqui, um jovem. Ele é jovem pra caramba, mas antes de apresentar ele, tô te deixando aí ansioso, né? A gente vai trazer os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores. Dri Presentes, Baratão da Carne, Cafeteria Dona Piedade, Elizabeth, a Beth Temperos, Jaguar Motos. Rapaz, eu tô desconfiando que a Jaguar Motos ainda não fez o Pix pra gente, hein? Essa daí é Ou já top. fez, Essa loja já fez, uma né? das melhores lojas de Manaus, filho. Eu conheço, eu estava lá ontem. E nós temos também aí, olha, o Alec. O Alec é um garoto que está aqui no back-end, um super garoto que nos ajuda. Prodígio. Garoto prodígio, É né? isso aí. Olha só, ele fala 3 idiomas, ele pega de mentidura, ele faz oração, o homem é forte demais. Gente, sem mais delongas, ele é jovem pra caramba, trabalhador, ele é Uber também na cidade de Manaus. É um garoto que defende a família, a educação, a saúde, a sustentabilidade também. Ele tem um carro elétrico. É verdade. E ele é candidato a vereador de Manaus. Eu quero que vocês recebam com muito carinho. Senhoras e senhores, me ajudem a receber Lucas Paiva! Uhul! Seja bem-vindo, Lucas. Tudo bem? Muito boa tarde, Marcos. Muito boa tarde, Josinaldo. Boa tarde, Alec. Boa tarde ao nosso Eduardo aí, que é o nosso cérebro da comunicação. É uma satisfação estar enorme estar aqui com vocês e quero agradecer essa oportunidade de podermos trazer a projeção da cidade de Manaus para 2028. Caramba, 2028? Por que 2028, Lucas? Porque nesse exato momento Manaus vai fazer a transformação, a mudança da nova lista de vereadores na Câmara Municipal. Então, como são 4 anos, nós estamos em 2024, até 2028 Manaus vai estar transformada com esses novos vereadores. E eu sou um deles. Olha só, gostei da convicção. Então, o Lucas Paiva vai estar, com certeza, com uma dessas vagas, é isso? Sim, vamos estar lá. Vamos estar numa dessas vagas e eu já estou... Que a palavra ela tem poder. Eu já profetizo que eu vou estar na 30ª cadeira da Câmara Municipal. Muito bom. Josinaldo, começa aí, pode fazer aí a abertura. Muito legal, gostei do entusiasmo, né, do carisma, isso é muito legal. Lucas, assim, a gente está falando de política, está numa correria muito grande esses dias aí por conta da política, e a gente tem visto aí que você tem se destacado bastante nas redes sociais, né, tem empenhado bastante as suas propostas. Eu queria saber como é que está esse desenvolvimento e como é que você está se sentindo relacionado a essa perspectiva dessa vaga para vereador de Manaus. Boa. Josinaldo, nesse exato momento, eu tenho ficado muito feliz que Manaus ela vai fazer uma mudança literal no poder legislativo de Manaus. São 41 vereadores e eu sinto cada vez mais que a população manauara ela está com vontade de trazer um novo horizonte e eu quero estar cada vez mais perto e sentir essa mudança e essa transformação e reendosso 2028 Manaus vai ser uma outra capital. Muito bom. Lucas, quais as principais propostas do Lucas Paiva para o cidadão de Manaus, Amazonas, da nossa cidade? Eu assim, uma das propostas, eu acho que deveria, porque dizer que não acontece, é o vereador, além de estar na Câmara Municipal, ele poder também estar na rua, ouvindo a população, ouvindo a necessidade. Infelizmente, você não tem esse tato humano do vereador com a população em Manaus, onde o vereador ele para numa feira, ele toma um café, ele almoça, ele ouve, ele vai nos bairros, ele vê a questão da limpeza, da organização. Infelizmente não tem. E o meu papel em 2025, Marcos, é chegar lá na Câmara Municipal, fazer o meu trabalho pela parte da manhã e à tarde estar na rua, ouvindo os anseios da população. Muito bom. Ou seja, levar para a população o gabinete para a rua, é isso? Sim.
Porque muitas vezes a teoria é bonita, né? Mas na prática foge. Eu vou te ser sério, eu tenho 39 anos e eu nunca vi vereador na rua. 39 anos, nunca vi isso. Eu sou manauara há 39 anos, eu moro aqui, nasci aqui, e eu não vi, nunca vi. Eu acredito que o primeiro tá na rua, porque como eu nunca vi. Será que é porque... isso aí eu vou ser contra, eu vou ter que falar sobre isso aí, porque Sim. Sempre eu vejo. Você vê? Na época de política, para reeleger novamente, eu vejo os caras na rua, pô. Só dessa forma, né? Aí você consegue ver todos os vereadores. Só dessa forma, e eles vão pra rua comer pastel na rua, abraçar a criança catarrenta, né? É isso mesmo, fazer aquele merchandise ali. Esses caras aparecem toda vez nessa época. Por quê, Lucas? Vamos quebrar o gelo. É engraçado, Bandeira, tu trazer essa situação, porque infelizmente, alguns, não vou generalizar, né? Eles só se propõem a ir pra rua nesse período. Eles não durante 3 anos eles somem, desaparecem, são raptados por seres de outro planeta. Aí depois de 3 anos eles voltam. Nesse último ano eles aparecem na rua, vão pedir voto, vão fazer o que o Marco falou, abraçar os meninos catarrentos. E infelizmente, nós temos passado isso por anos. E como eu falei, 39 anos eu nunca vi vereador na rua. Lucas Paiva, nessas tuas visitas nos bairros, nas comunidades, principalmente na Zona Leste, que é a tua área de atuação, as pessoas chegam contigo e falam assim: Lucas, eu vou votar em ti, mas me ajuda lá no gás da minha casa, me ajuda lá com uma cesta básica. Chega essas propostas pro Lucas Paiva? Sim, Marcos. Chega, eu vou virar para a câmera, eu quero deixar um recado para você nesse exato momento. Essas propostas chegam muito, Marcos. Você tem exatamente 4 anos para colocar um legislador municipal. Esse legislador é o que vai fiscalizar, é o que vai executar e é o que vai cobrar. Infelizmente, pessoas fazem isso, mas eu creio que você, que quer a mudança, que quer a transformação da cidade de Manaus, não vai fazer isso. Acontece sim, Marcos, e eu explico para as pessoas. Eu sou um candidato a vereador diferenciado. Eu quero que você veja minhas propostas, quero que você veja o valor que eu tenho empenhado a trazer para Manaus. Porque se você, infelizmente, tomar essa atitude e ouvir alguém fazendo isso, você pode dizer que essa pessoa está condenando Manaus por os próximos 4 anos a sofrer novamente. Eu diria assim, receba, mas vote em pessoas sérias. Não vote nesse cabra que lhe deu gás, não vote nesse camarada que lhe deu o rancho, porque ele te comprou pelo gás e pelo rancho. Receba, se você está com necessidade desse produto, mas vote em pessoas sérias, em pessoas ficha limpa. O Lucas é ficha limpa? Totalmente ficha limpa, Marcos. Puxa aí o CPF dele agora aí. Maravilha. Agora, pode puxar aí. Cartão de crédito está estourado. Eu acredito assim, Lucas. Eu acredito que, na verdade, essa corrupção, que desculpa dar a palavra, é foda aqui mesmo, em todo lugar do Brasil. Sim. Ele é generalizado, cara. Esse trabalho que tem que ser feito relacionado à mudança, ela tem que ser feito na cabeça de cada cidadão. Entendeu? Isso é um trabalho que eu acredito que todo vereador, todo político que realmente tem a hombridade, a honestidade de entrar para a política para fazer um diferencial, deveria trabalhar. Entendeu? Porque a maioria, né, não vou dizer todos, mas a maioria dos caras fazem isso, pô. A população ela é atraída por algo, pelo um rancho, pela uma cesta básica, né, Marquinhos? Pela um gás, alguma coisa assim. Uma dentadura também. Uma dentadura. Então, as pessoas fazem isso. Mas o que as pessoas têm que entender é que, como o Marcos falou, né, se você quer ganhar alguma coisa do político, meu irmão, vai lá e recebe, pô. Mas na hora da urna, na hora de votar, escolhe realmente um candidato que mereça seu voto, que tenha credibilidade para fazer o que você está tentando fazer. Sim. Esse é que é o maior desafio, eu acredito, para as pessoas de bem, né? Queria endossar essas tuas falas, Jusnaldo, e dizer assim para as pessoas que estão nos ouvindo aí. Realmente a necessidade, a fome, isso é algo muito doloroso. Infelizmente, existem os aproveitadores, os oportunistas, que eles olham para a necessidade das pessoas carentes, das mais necessitadas, e elas veem aquilo ali como se fosse, vou colocar numa palavra bem pesada, um urubu, que ele quer se aproveitar, ele quer, naquele exato momento ali, explorar a pessoa. Ele pega na fraqueza, na necessidade. Mas muitas vezes eu já chego em casa
que a pessoa não tem nada, não tem o que comer, ela está pedindo uma ajuda ali, e do fundo do coração mói a alma. Só que o político antigo, aquele que já está há muitos anos, tem pessoas boas e pessoas ruins, mas aquele que está há muitos anos, que não tem outra profissão, ele usou a política como profissão, e ele quer colocar o filho dele, o bisneto, o tataraneto, ele quer botar a família dele toda, porque ele entendeu que isso é o cabide de emprego, e não é algo para o futuro, algo que venha beneficiar. Ele aproveita aquela situação de vulnerabilidade da pessoa e ele explora isso de uma forma tão dolorosa, e ele pega a pessoa nessa fraqueza. E a pessoa que recebe, ela tem aquele sentimento de gratidão. Ao contrário, infelizmente, ele está pegando o próprio dinheiro do imposto, do contribuinte, ele está ali devolvendo para ele, mas como se ele estivesse tirando do bolso, e não é dele, é do próprio povo. E ele está comprando as pessoas e pegando as pessoas no momento mais delicado da vida delas. Falando de povo aí, aproveitar o teu feedback aí, qual é o principal diferencial do Lucas Paiva? Você está falando aí, né, desses pontos que são muito importantes, mas qual é o principal diferencial que a pessoa que está te assistindo agora, aí do outro lado, e diga assim, cara, esse cara realmente é diferente, ele não está só com uma lábia, não, ele não está só com... Não, ele tem alguma coisa diferente. Fala pra gente aí, por favor, Lucas. Vamos lá. Diferencial do Lucas Paiva, morador da Zona Leste de Manaus, estudante de escola pública e com muito orgulho hoje, motorista de aplicativo, conheço a realidade do povo, porque eu transporto as pessoas para ir para o seu trabalho e para voltar para sua casa. Eu vejo o anseio, a necessidade, a dor, e eu vejo todo o aspecto social da nossa cidade. Todos, não vou enumerar eles aqui, mas desde a educação, o esporte, a segurança, que são os básicos. E eu digo para você que está nos ouvindo, o Lucas Paiva é uma pessoa que conhece a sua realidade na pele. E eu peço o teu voto, não somente para mim ser um candidato, mas ser uma pessoa que vai te representar lá dentro da Câmara Municipal. Porque dói ver um pai, uma mãe, um filho, uma filha, pessoas cada dia mais sofrendo, porque infelizmente as nossas políticas públicas, Marcos Gomes, são esquecidas. E Lucas Paiva é uma pessoa que é gente da gente e quer transformar a cidade de Manaus. Muito bom. Então quer dizer que o teu diferencial então é morador da Zona Leste, conhece a necessidade do povo, sabe o que é falta d'água, falta de energia. Carregou muita água na cabeça, Lucas? Nossa, Marcos. Eu acho que é por isso que está meio assim, uma direção só a tua cabeça. Engraçado tocar nesse ponto. Me veio a lembrança agora no bairro Jorge Teixeira. No bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, Zona Norte, no início da fundação de Manaus, nós tivemos uma questão da falta d'água muito grande. Então eu sei o que é a falta d'água. Eu sei o que é a falta de energia. Então eu sei como tu acabou de colocar, carregou muita água demais. Na época tinha os carrinhos de patinete, não sei se vocês se recordam. Me lembro. Isso é da nossa fase, né? Foi meu primeiro emprego na Feira do São José 2. Minha avó morava no São José 2 também. Minha avó nasci e me criei no São José 2. Um abraço para o pessoal do São José 2 e do Jorge Teixeira. E depois que eu sempre estava na casa da minha avó e na casa da minha mãe. E sempre vi esses dois mundos iguais. Então, para você que está aí do outro lado, eu sei a sua realidade. E o diferencial do Lucas, além de ser ficha limpa, além de ser cristão, além de ser pai, além de ser uma pessoa que está comprometido em transformar Manaus até 2028, eu peço a sua confiança para a transformação da cidade de Manaus. Muito bom. Josinaldo. Eu sou um cara que eu observo muito, né, as falas e sempre votei muito direcionado para as pessoas que eu depositava minha confiança. A gente sabe que tem um monte de vagabundo aí, vou falar a palavra certa, um monte de vagabundo. Nó cego. Né, nó cego, gente que só quer enganar o povo. E eu acredito, pelo que eu conheço você, pelos os momentos que a gente tem trocado boas ideias aqui, eu vejo a franqueza e a qualidade no que você fala, e o caráter no que você está falando pra gente. Entendeu? Obrigado pelas palavras. Você que está aí assistindo esse podcast agora, se você não tem um candidato ainda, ou ainda está decidindo que candidato você botar, entra nas redes sociais aí do Lucas Paiva, procura conhecer um pouquinho melhor, ouve as propostas que ele tem para nossa cidade, e se você decidir, pode ter certeza que vai ter um cara que vai honrar o compromisso dele com o povo. Não é isso, Lucas? Sim, mano. E reforça as pessoas, qual é o teu número? O número é 10369.
Repete. 10369. Na linha do confirma, você coloca o 10 e de cima para baixo você vem na sequência até embaixo e confirma. Você está dando seu voto de confiança, sua representatividade, sem ser nesse domingo já, no outro já é as eleições. Verdade. Lucas, juventude. Vamos para esse tema, juventude. Juventude é bom. O que você tem aí nos teus projetos aí, no teu plano, né, de vereador, para a juventude? Marcos, isso é para você jovem que está aí do outro lado da telinha. Assim como você, todos que estão nessa mesa aqui, nós somos jovens. E assim como você, eu identifico e vejo a dor, tanto no dia a dia, como motorista aplicativo, como pai, que eu sou pai de 2 filhos, um de 13 anos e um de 11 anos. Meus filhos Ian, Guilherme, Yuri e Vinícius. E eu quero dizer para você, nesse exato momento que está aí do outro lado da telinha, a gente vai fazer a mudança na educação. Como, Lucas? Os maiores desafios hoje são ansiedade, depressão, TDAH, são autismo, então são diversos desafios mentais que você não tem hoje profissionais na área da saúde mental cuidando dessas crianças. Existe uma lei, Marcos, que é bom trazer para você, que era para ter esses profissionais dentro das escolas, mas a gente deve, além disso, endossar mais ainda, levar para as escolas e das escolas fazer uma triagem, uma captura de informações e levar até a casa. Muitas vezes tem uma criança que está passando ali, ou um jovem, um adolescente, por maus tratos, por abuso, por rejeição, muitas vezes está sendo maltratado, ninguém sabe. E muitas vezes já tem casos de criança que está se suicidando na cidade, no Brasil e fora, que cada vez mais, digo para você, que está aí do outro lado, pensando em você, que um dos projetos de lei seria o quê? Levar esses profissionais para dentro da escola e fazer um rastreio para dentro da sua casa. Porque muitas vezes o pai que está ali dentro, Bandeira, Marcos, é um pai que infelizmente foi abusado, ou a mãe que foi abusada, ou foi maltratada, e ele só está replicando. E se a gente fizer esse cuidado, todo esse tratar nessa base, nós vamos fazer uma sociedade melhor. E claro, dar oportunidade, criar projetos de lei para empregos. O meu primeiro emprego foi no carrinho de patinete. Naquela época podia, não tinha tanta regra. Hoje, cadê um trabalho social que venha dar oportunidade para os jovens? Muitas vezes tem talentos a ser descobertos. Falta o quê? Falta as pessoas que olhem para os jovens, sintam na pele e vejam o que essa mudança precisa ser feita. Então eu peço para você a confiança e a transformação da cidade de Manaus. Lucas Paiva, 10369. Olha, muito legal. Muito legal. Filma ela aí, ó. Vem trazer água pra gente. Pegamos aí, filma, pega. Olha só, de fininho. E ao vivo é assim mesmo. Gratidão aí, tá? A água ajuda muito a hidratar, né? Olha, bebam água. Ela fez até aí. Deu uma travada aqui. Olha, você pode ficar aí e participar também, se quiser fazer uma pergunta. Alex, se quiser fazer uma pergunta pro nosso candidato a vereador, fica à vontade. É a hora de arrebentar com ele. Eu esqueci o nome dela. Qual é o nome dela? Gabi? Gabi, a Gabi tá aqui, trouxe água pra gente, ó, uma delícia. Ele já memorizou. O Alec, né? Mais uma pergunta aqui, deixa que eu faça agora. Eu tô com a minha colinha aqui. Você pretende, Lucas Paiva, melhorar a infraestrutura do transporte, fazer leis, né? Na realidade, o papel do vereador é trazer leis para a cidade de Manaus, para a cidade do Brasil afora. Um dos maiores desafios hoje que eu vejo na nossa cidade, isso aí para a categoria dos motoristas de aplicativo de moto. Criar um projeto de lei, trazer um processo de infraestrutura para Manaus, para que, claro, né, seja analisado, para que nós venhamos criar, em São Paulo já existe isso, um corredor exclusivo para moto. Por quê? Porque justamente você vai proteger, as pessoas não sabem, Marcos e Bandeira, mas todo dia acontece acidente de moto, e toda semana acidente com vítimas fatais. Isso é no Brasil também, né? No Brasil, mas eu vou só te dar o dado de Manaus. A gente fica espantado e horrorizado, porque tem muitas pessoas que utilizam esse serviço e aquela insegurança de a pessoa ir e não voltar para casa. Então, quer dizer, para você pai, para você mãe, para você pessoa, que usa esse transporte, por necessidade mesmo, por custos, você muitas vezes está sua vida em risco e trazer sim um projeto que venha dar uma atenção para essa categoria, que é uma categoria de pais de família, que está trabalhando ali, que tem que trazer essa segurança para eles e para as pessoas também, Marcos. Entendi. Estamos ao vivo nos estúdios da Assote Podcast de Djalma Batista, num bate-papo muito bacana, um candidato a vereador, Lucas Paiva.
Eu e meu amigo JB, Josinaldo. Papo legal, né, Bandeira? É muito legal, eu gosto de ouvir essas histórias, porque depois eu gosto de cobrar, entendeu? Verdade. Eu gosto de cobrar. Isso Não tá vem tudo, a cadeirada, né? Isso tá tudo gravado, tá certo? E se tu sumir depois das eleições, eu vou mandar te buscar. Olha aí. Verdade. Olha a responsabilidade. Olha, tem gente pegando cadeirada e ainda nem ganhou a eleição. Ainda nem ganhou a eleição, tem uma Imagina cadeira aí, se tu filho. ganha e desaparece. Aqui o negócio não é cadeirada, não. Aqui o negócio é martelada, viu? Martelada. Não, e tu imagina se essa moda pega de cadeira, parceiro. Verdade. Lucas, voltando aí pro nosso assunto aí, cara. Me fala um pouquinho aí se tu tem alguma ideia sobre incentivar o empreendedorismo dentro de Manaus. Boa. Boa. Acho que um dos fatores educacionais seria nas escolas. Eu vou procurar encontrar uma maneira de como nós, na grade municipal educacional, que também tem a questão do MEC, né? De poder trazer essa solução básica. Muitas vezes, quem puder. Seria uma matéria, empreendedorismo nas escolas? Seria uma matéria. Não existe ainda. Não existe, né, Bandeira? Não. Hoje a gente é ensinado a ser empregado a vida toda. Ó, tu vai crescer, tu vai estudar para te arrumar um bom emprego. Sempre foi assim. Com a minha mãe foi assim, com meus irmãos foi assim, porque a gente é educado dessa forma. Inclusive, pegando esse teu gancho, essa é uma matéria que isso em todo o resto do mundo, em grandes países bem desenvolvidos, já é trazido nas escolas. Então isso é uma coisa que deveria ser básica. Por exemplo, eu acredito que o Bandeira uma vez comentou comigo que as filhas dele já estão fazendo, né, Bandeira? Questão de educação financeira, empreendedorismo. Isso aí eu dou aula dentro de casa. Olha só, que legal. Tu imagina esse conhecimento sendo levado para umas crianças de bairro, de comunidades, de todas as áreas da cidade. Seria muito... Você vai levar Manaus para um outro patamar. Então você ia fazer uma cidade evoluir assim, gradativamente em todas as áreas. É verdade. Quais as políticas públicas que você tem para o meio ambiente, Lucas? Nossa, eu acho que a coisa mais maravilhosa, vocês que conhecem Manaus aí do outro lado, vocês que conhecem Manaus das fotos antigas, nossos mananciais, olha como é que tá, cada dia que passa, nossos igarapés estão todos sujos, não tem uma empresa de tratamento. Nossos rios, se você pensar a longo prazo, estarão contaminados nos próximos 10, 15, 20 anos. Então, quer dizer, como lá no Tarumã, todo mundo tem relatos, já vi diversas pessoas falando que lá era um dos maiores banhos mais lindos que tinha. Caraca, eu tomei banho lá, filho. Olha aí, olha o desafio. Tomei banho no Tarumã, quando menino. Então você não tem nenhum tratamento de água na cidade, nem o tratamento dos mananciais, nenhuma espécie de projeto que venha já nesse exato momento visar Manaus lá na frente. Porque o que acontece? Se nós somos aqui um povo que se alimenta de peixe, e o peixe vive na água e a água está sendo contaminada, o que matematicamente vai acontecer? Comida contaminada. Justamente. E qual é o projeto do Lucas Paiva? Nós desenvolvemos um projeto de lei para trazer uma empresa para cuidar dos nossos rios. Nossos rios. Muito bom. Isso aí eu acho que seria assim teria que começar pela educação do povo, né? Porque assim, hoje o povo ele faz a grande parte de poluição vai do povo. A gente vê aí nesses igarapés, nesses lagos que adentram pela parte de Manaus, que o pessoal joga lixo de qualquer forma, não tem a educação, pelo menos, de colocar o lixo no cestinho para ser recolhido. E no horário certo. E no horário certo. Porque se você recolher a cestinha, Bandeira, de lixo, e colocar no horário errado, aí já vai ter outra turma lá que vai bagunçar, que é o cachorro, o gato, o rato. Eu estive na Europa, tem uma cidade lá que eu passei lá, próximo de Risa, que o pessoal lá só coloca o lixo na hora que o caminhão vai passar. Já tem o horário certo. Falta 3, 4 minutinhos, eles vão lá e colocam o lixo lá e o caminhão já tudo passa. Tudo programado, é muito legal. Eu vou endossar. Gestão, né? Gestão. Eu vou endossar isso aí que já está aqui, desenvolver um projeto de lei municipal para que, da mesma forma, lembra que as pessoas foram educadas a usar cinto de segurança? As imagens, as fotos, a televisão, mesma coisa com lixo. Trazer a empresa que venha fazer essa coleta seletiva, processo de reeducação nas escolas, processo de reeducação na televisão, auditor, para com quê? Porque você vinha... É um processo lento. Da mesma forma que uma criança demora para aprender a andar, um adulto vai aprender para se educar. Então, quer dizer, Lucas, como é que faz a questão do lixo? Nós vamos trazer um projeto de lei para fazer com que a Prefeitura de Manaus, através dos seus impostos que é pago, venha trazer lixeiras. Lucas, mas lixeiras as pessoas roubam, os moradores de rua. Já tem uma solução para isso. Você se lembra que antigamente tinha a questão dos fios de cobre?
que eles fizeram? Desenvolveram fio de alumínio. Solucionou. Como é que vai fazer? Lixeiras biodegradáveis, por zona. Então, quer dizer, além de você instruir, além de você dar, você vai dar a vara para pescar e ainda vai ensinar a pescar. Então, você vai ensinar a pessoa, vai dar a ferramenta para ela guardar o lixo, ainda vai dar orientação para ela colocar o lixo. Então, você vai resolver duas soluções. Mas, claro, tem que partir de uma pessoa que esteja disposto a olhar Manaus em 2028. Então, eu peço para você que está aí do outro lado, Lucas Paiva, se você pretende ver Manaus em outro patamar, se você pretende ver Manaus evoluir e crescer, eu peço a sua confiança. No outro domingo, sem ser nesse que vem agora, 6 de outubro, 10.369, e vamos mudar Manaus. Muito bom. Bora fazer um negócio diferente? Estamos ao vivo nos estúdios da Sorte Podcast da Djalma Batista. Eu vou aqui propor aqui um desafio para o Alec e para a Gabi. O Eduardo também. Vocês podem preparar, não precisa ser agora não, preparem uma pergunta, vocês vão vir aqui para a mesa, eu vou direcionar o meu microfone e vocês vão fazer uma pergunta. Eu conheci a Gabi agora, não é nada combinado. Fazer uma pergunta aí, você pode pensar aí, direto para o nosso candidato a vereador. Uma pergunta, e pode bolar aí, pode puxar aí uma pergunta, tá? Enquanto isso, Lucas Paiva, tecnologia. Fala pra gente, olha só. Os nossos jovens, a filha do Bandeira entende bastante de tecnologia, mas ela acredita que a maioria dos nossos filhos, eu acho que não é diferente do meu, perde muito tempo com o celular. E nós temos aí mais 7 tecnologias que eles podem ter benefício com isso, sabia, Bandeira? Em vez de ficar só olhando ali rios, não, ela começar a fazer algo sobre algum assunto. Olha, eu ajudo a minha mãe na cozinha e depois eu estudo, levando essa informação para outros jovens até se espelharem, modelarem. Sobre tecnologia, o que o Lucas Paiva tem para a cidade de Manaus? É um assunto muito extenso, mas eu vou dar uma pequena pincelada, vamos dizer, trazer a tecnologia para a área da segurança pública. Trazer inteligência artificial para a inteligência. Já existe em Roraima, já existe em Brasília, já existe em outros estados do Brasil, e Manaus não tem. Vou trazer um dado interessante. Manaus foi a segunda capital do Brasil a receber energia elétrica, na época isso era corrida tecnológica, por causa do ciclo da borracha. Como é que agora uma capital que se desenvolveu, cresceu, parou no tempo? Então, o papel do vereador é trazer, juntamente aos órgãos de competência de segurança, um projeto de lei para a gente fazer esse mapeamento com tecnologia, Marcos. Inteligência artificial. Muito bom. E a inteligência artificial, tem gente que estava com medo, agora tem gente que está usando a inteligência artificial de forma inteligente, de forma prática, e eu acredito que é por aí mesmo. A tecnologia, ela veio para ficar, ela veio para nos ajudar, não para atrapalhar. Não é isso, Bandeirinha? Hoje a tecnologia, muita gente confunde a tecnologia com vídeos, com TikTok, com algumas coisas. Tem gente que passa o dia inteiro vendo vídeos que não traz conteúdo nenhum de aprendizado nem nada. E, inclusive, isso eu acredito que é um desafio hoje você arrancar os jovens de dentro de casa, as crianças, os adolescentes, para que tenham um futuro diferente. Existe algo que você, como candidato a vereador, poderia sugerir para tirar essa galera de dentro de casa e incentivar no esporte, na educação, no empreendedorismo, alguma coisa assim? Existe algo que poderia ser feito? Buscar meios sociais e ensinar os pais a ter tempo de qualidade com os filhos. Bom. Tempo de qualidade. Por quê? Por que muitos filhos são apegados nos avós? Eu demorei a entender essa matemática e fui a fundo. Eu sou muito de meditar nas coisas. É porque os avós eram pais que não tinham tempo para os seus filhos. E quando chegou uma certa idade, o recurso financeiro melhorou, então eles investem o tempo de qualidade que eles têm naquela fase da vida aos netos. E automaticamente os netos são apegados nos avós. Isso é boa, isso é boa. Então, muito bom. Vamos fazer o seguinte, agora a gente tem aqui na mesa um jovem, né, tem 20 e poucos anos, a gente está falando sobre com a juventude, agora você vai falar olhando nos olhos desse jovem, ele vai fazer uma pergunta para ti, Alejandro Quintana, ele é venezuelano, já está há 5 anos no Brasil, é um cara da tecnologia, ele tem usado a tecnologia para ajudar pessoas e para ajudar ele também, né? Fica à vontade, Alejandro, está aqui a oportunidade de fazer a pergunta aqui, olho no olho, do candidato a vereador Lucas Paiva. Né? Show! Cara, eu sou empreendedor na área de tecnologia. Gostaria de saber, o Marco já perguntou sobre a tecnologia, né? Mas
Gostaria de saber se tem algum projeto para ajudar a esses empreendedores, porque assim, trabalhar com tecnologia às vezes é um negócio muito caro e as pessoas se desanimam, tipo, eu preciso ter um investimento de, sei lá, 100 mil reais, como que eu vou pegar, como que eu vou fazer isso? Você tem alguma ideia de projeto para ajudar esses empreendedores na área de tecnologia? Boa. Show. Hoje Manaus, infelizmente, está atrasada nesse aspecto de tecnologia. Por exemplo, tem muitos profissionais que, como ele mesmo falou, jovem, que está querendo se lançar nesse mercado e não falta investimento do poder público, tanto na esfera municipal, estadual e federal. Por quê? Porque falta desse leque de buscar informação, de trazer essa visão tecnológica. Um dos ganchos seria identificar e locar esses profissionais, esses jovens, em subdivisões ou divisões municipais, para com quem eles venham já prestar serviço. Porque existe espaço, existe mercado, só que falta o que? Investimento. E o recurso que é destinado, que são emendas federais, estaduais, para a tecnologia, ela pode ser investida nessa área. E sim abrir essa oportunidade para muitos jovens que não têm essa oportunidade hoje. Por exemplo, tem talento gigantesco que nem o seu, que só falta o que é oportunidade. Exatamente. Mas esse talento gigantesco já é nosso aqui da Sorte Podcast. Legal. Obrigado pela tua pergunta. Aí, e agora, daqui a pouquinho, a Gabi vai sentar aqui. Conheci a Gabi agora, uma pessoa super simpática, e ela vai fazer uma pergunta. Alec, valeu. Bandeira, antes que a Gabi sente aí com a gente, Lucas Paiva, tu conhece já há quanto tempo, Bandeira? Lucas eu conheço há, acho que 10 anos, Lucas. Eu acho que é isso mesmo. Você confiaria seu voto nele? Ele já tem meu voto. Já Olha tem só, meu Lucas. voto. Meu voto. Obrigado pela confiança. Mas por que tu dá o voto nele? Na verdade, eu estou depositando a minha confiança em você. Quando eu falei que eu vou te buscar depois das eleições, se você ganhando lá, eu vou buscar. Mas vai com cadeira ou sem cadeira? Vai depender de como é que tu vai me receber lá, né? Mas já tenho meu voto, tá? Eu estou, inclusive, aqui fazendo esse podcast justamente para a gente fortalecer esse jovem, né? Esse cara que está com um desafio muito grande, que é estar numa das cadeiras de vereadores da cidade de Manaus. Isso não é para qualquer pessoa, até porque eu acredito que, assim como um prefeito, um governador tem os seus limites para implantar algo dentro da cidade, acredito que o vereador também tem algum tipo de dificuldade. Existe algum tipo de dificuldade de implantar uma lei, de ser aprovado, isso para que tenha realmente o vigor do que foi feito? A lei ela é elaborada pelo vereador, ela é levada para a Câmara Municipal. E lá, decidido se ela vai ter vigor ou não, e se tendo, passa na mão do prefeito, se ele vai aceitar ou não. De uma forma bem simples. Entendeu? Entendi. Então, isso depende dos votos de outros vereadores. Sim. E da aprovação do prefeito. Que é a maioria, no caso é a maioria que sempre decide. Ok. Muito bom. Estamos ao vivo nos estúdios da Sorte Podcast. Olha a mesa completa, tem uma jovem bonita. Agora a mesa ficou mais bonita, né? Só tinha brucutu aqui, né? Só homem. Ficou mais bonita. A Gabi, ela vai fazer uma pergunta aqui, olhando nos olhos do nosso vereador. Olha, gente, não foi nada combinado. Ela faz parte aqui da infraestrutura desse estúdio. E eu gostei muito dela, por quê? Porque é uma jovem, talentosa e de coragem, ela está aqui. E ela pode se expressar e pode fazer a pergunta para o nosso candidato a vereador. Fica à vontade, Gabi. Você prefere uma cadeira ou um banco? Pode ser de ferro ou de madeira. Uma mesa. Nossa! Ixi, agora pegou para ti. Essa moda vai pegar. Essa moda vai pegar. Pegando o gancho da pergunta do meu amigo, a gente sabe que atualmente o que vem ganhando o mercado é muito essa área tecnológica. Eu, por exemplo, eu trabalho como social media. Eu trabalho com marketing e publicações, já pegando um pouco do gancho do Alec. Como vereador, como você poderia ajudar a implantar algum tipo de lei que amparasse e ajudasse as pessoas a estudar mais a respeito, sendo que é uma área que está abrindo bastante emprego no mercado, mas as pessoas não têm condições de pagar os estudos, porque é marketing, é social media, é para aprender a mexer com vários tipos de programa, porque abrange uma área muito grande. Boa. Muito boa. Essa pergunta vale R$1 milhão. Primeiro fator é olhar para a educação. Trazer isso para o berço, para as escolas, para com que os professores, os profissionais, assim como você, venham estar dentro das aulas de aula orientando, dando essas informações e, claro, recurso. Novamente, reforço, existem emendas que conseguem trazer esse investimento para a cidade de Manaus, visando Manaus 2028. Porque Manaus, nós temos que ter esse upgrade, ter essa evolução,
trazer esse mundo tecnológico para cá. Tem muito profissional que ainda não foi descoberto, como o Alec, que precisa ser descoberto, tem talentos, como a Gabi, com talentos, por exemplo, assim, que está aí, só precisando do quê? Nesse exato momento. Imagina essa mulher instruindo, dando aula, orientando, ensinando, recebendo, trazendo pessoas de fora, dando palestras, cursos, desenvolvendo essa área. E sim, vamos trazer isso para o mundo educacional, para começar na base e ir evoluindo até Manaus chegar nos patamares dos céus. Muito bom. Qual é a tua idade, Gabi? Eu tenho 24 anos. A tua especialidade é social media. Isso. Para quem não sabe o que é social media, fala naquela câmera lá. O que é social media? Social media é uma pessoa que ela é responsável pelas mídias de alguma plataforma. Eu, no caso, eu sou mais especializada no Instagram. Eu cuido da parte do tráfego pago, que são as questões de publicações que são monetizadas, né? Tanto para a gente como para o público de fora. Eu também sou responsável pelas publicações, questão de legenda, ideias de publicações que possam trazer algum retorno para dependendo da empresa a qual se trabalha. Se for uma empresa mais voltada para serviços, eu tenho a função de divulgar esses serviços e trazer um retorno por meios digitais. Muito bom. E lembrando que é profissional, tá? Esse trabalho que ela faz, porque tem gente que paga, ó, meu sobrinho aí, eu tô pagando aí R$400, ele tá resolvendo tudo. Não, não é assim. O social media profissional, como a Gabi, faz total diferença para a tua empresa, no teu Instagram. E a gente pode até já conversar com ela também, né, Josinaldo? Isso, essa profissão de social media, ela tem surgido bastante, né, no mercado. Hoje tem muita gente aprendendo e movimentando esse mercado aí, e cada vez crescendo mais, né, Gabi? Sim, é isso mesmo. Bem abrangente, que a cada dia que passa, cada vez mais ele está maior. E como tu falou, né, às vezes qualquer um quer ser social media e não é uma função fácil, porque você tem que estar o tempo todo ligada e você tem que saber o horário de pico, o melhor horário para publicar, o melhor horário e a frase que tu vai usar. A melhor plataforma. A melhor plataforma que tu vai usar também, a quantidade necessária de dinheiro para aquela situação. Tudo isso é um estudo muito grande que requer muita paciência. E uma estratégia, porque o social media faz você economizar dinheiro, porque se você jogar seu dinheiro, eu vou fazer um tráfego pago, não é assim não. Existe toda uma estratégia por trás, ou seja, contrate social media. Por quê? Porque o social media vai fazer você economizar e vai fazer você ter muito resultado. Quero agradecer a Gabi pela participação. E olha, gente, aqui não foi nada combinado. Ela realmente veio, falou bem, não é isso? Uma salva de palmas para a Gabi! Antes de ler, eu queria endossar um ponto bem interessante. Eu assumi um compromisso de questão de transparência. Após chegar na Câmara Municipal, um desafio é trazer todas as informações através das mídias sociais. Mostrar o dia a dia do vereador. Porque as pessoas têm uma visão totalmente diferente. E não é lá. É bom elas saberem, porque da mesma forma que eu, lá em 2020, período difícil aqui em Manaus, eu comecei a ler a Constituição, eu comecei a me aprofundar no assunto política. Não é um mistério a política, ao contrário, pessoas boas e honestas, pessoas íntegras, tem muitas pessoas que não se envolvem porque acham que é complexa. Não. Tem seus desafios, tem o seu aprendizado. Por exemplo, tudo na vida tem suas fases. E eu vou trazer, através das mídias, trazer essa clareza, essa transparência, mostrar o dia a dia, mostrar como é que funciona, todo passo a passo. Porque no fundo vai ter um Marcos Gomes, ou um Josinaldo, ou uma própria Gabi, ou um próprio Eduardo, que vai querer... Não, eu tenho que fazer parte do Poder Legislativo, ou da esfera federal, estadual, ou municipal, e quem sabe, no futuro, muito mais longe, a gente vai dizer assim, nossa, Manaus cresceu e evoluiu porque alguém trouxe à luz aquilo que estava na escuridão. Muito bom. Estamos ao vivo nos estúdios da Sorte Podcast com o Lucas Paiva, nosso vereador. Agradecer a Gabi, que deixou a mesa muito mais bela. Ao meu amigo JB, Josinaldo Bandeira. No back-end nós temos o Eduardo e também nós temos o Alec. Lucas, eu estou aqui com o livro da Constituição da República Federativa do Brasil. Eu queria que você segurasse esse livro, mostrasse para a câmera e, com uma palavra, o que isso representa para você e para a Constituição do Brasil? Esse livro ele representa a bússola do nosso país. Boa. Digo para você vê isso muito nas esferas federais, mas não, isso aqui está desde a base, desde o berço, desde o vereador, desde o deputado estadual, desde o senador da República, desde o deputado, desde o presidente. Isso aqui tem que ser base. O vereador que você está pretendendo colocar lá dentro, ele tem que ter isso aqui como se fosse o livro de instrução de cabeceira, a Constituição do seu país.
Muito bom. Gostei, hein? Bandeira, Josinaldo, é a primeira vez que eu toco na Constituição. Nunca li, cara. Esse é um negócio interessante, eu abri agora há pouco. Toca aí, meu irmão. Você já leu, já abriu? Eu nunca li. Eu já tive a oportunidade de estudar um pouco sobre a Constituição na época da faculdade. A gente teve alguns trabalhos voltados para isso, mas foi muito pouco. Muito pouco. Até digo assim, né? Eu vou procurar me inteirar um pouco mais da Constituição, né, do Brasil, para que a gente entenda melhor. Eu não tenho esse conhecimento, não tenho. Muito bom. Mas com certeza eu vou buscar esse conhecimento também. Então aqui estão os direitos... Deveres e obrigações. Deveres e obrigações do cidadão brasileiro. Gente, pela primeira vez eu estou tocando no livro da Constituição da República, eu e Josinaldo. Eu também. O Lucas está comendo com farinha, está estudando todos os dias. Para quê? Para ser o teu vereador que vai te representar de uma forma qualitativa, de qualidade e diária. Com certeza, porque com isso aqui na mão, vai longe, não vai, Lucas? Tem uma frase, quero deixar uma frase para você, que está aí do outro lado da tela, dizer para você aqui, ó. Uma massa, quer dizer o povo, desinformado, desorientado, ele sempre vai ser controlado. Boa. Uma massa, o povo instruído, jamais será controlado. Conhecimento é poder. Então, se você não tem, busque. Porque quem busca vai encontrar. E você jamais vai passar por momentos difíceis que a gente já passou na cidade de Manaus. Porque a Constituição na mão garante o bem-estar da família, da população brasileira. Não é isso, Lula? Lucas? Lula, ó. Pô, não faz isso não. Tanto cair a audiência do homem tanto aqui. Nome para te me chamar, mas voltando à linha de raciocínio, digo para você assim, é uma bússola, é a bússola do nosso país, é a bússola do vereador, é a bússola de cada esfera que você tem, estadual, federal e municipal. Então digo para você, se você não tem na sua casa, procure adquirir internet, por meio de comunicação, procure aprofundar, porque nos próximos anos que você vê outras pessoas que não têm sequer nem a direção de dizer, eu quero ser o teu representante, vai dizer assim, opa, eu já li isso aí, eu já vi isso aí na tela de um celular, eu já vi no papel escrito. Pra cima de mim, não. E a gente vai mudar a história de Manaus. Eu peço a tua confiança, porque vale mais do que teu voto. Lucas Paiva, dia 6 de outubro, 10369 e confirma. Exatamente, confirma. Estamos nos estúdios da Sorte Podcast, agradecer aos nossos apoiadores, vou pedir para o Eduardo colocar aí na tela, né, que é a Dri Presentes, nós temos o Baratão na Carne, Cafeteria Dona Piedade, Bete Tempero, Jaguar Motos e Alec que nos dá esse apoio de som, de iluminação, e ao Eduardo agora também, que está ali no back-end, dando esse apoio muito bacana. Bandeira, fica à vontade, faz uma pergunta aí, olhando nos olhos dele, aquela pergunta que todo vereador tem medo de responder, pode fazer. Valendo R$100 mil. Bom, eu vou falar assim, a gente já falou sobre a parte da tua caminhada, de como você está tentando colocar tuas propostas, e vamos colocar aqui na real, Lucas. Lucas Paiva, você ganhando para candidato a vereador, como que tu acha que vai ser a tua trajetória aí nos 100 primeiros dias de mandato? Vai ser uma satisfação enorme, Bandeira. Fazer o meu papel na Câmara Municipal e depois ir para a rua. Fazer o que eu faço todos os dias, trabalhar. Que esse é o papel do vereador, trabalhar. Da dona de casa, do pai de família, do trabalhador industriário, do motorista de ônibus, do pedreiro. Todos esses profissionais que trabalham em todas as áreas, trabalham. O papel do vereador vai ser o mesmo para mim. Vai ser uma rotina comum. Vou trabalhar. E o que eu me desafiei. Além de trabalhar, eu vou mostrar o que é o trabalho. Para justamente as pessoas verem o que é trabalho e o que não é. Porque elas vão começar a fazer comparativo. Elas vão começar a cobrar. Porque elas vão querer menos do que isso. Não, menos do que isso eu não quero. Então, para mim, na prática, vai ser todos os dias mostrar o trabalho e dizer para você que está aí do outro lado da tela, vamos juntos mudar a história de Manaus. E você não vai ficar satisfeito com menos do que eu vou apresentar. O meu desafio maior, Bandeira, vai ser mostrar para a população que Manaus tem jeito e vai mudar. Porque a mudança começa hoje, começa agora. E vai começar dia 6 de outubro nas urnas Lucas Paiva, 10369. Muito bom. Lucas Paiva, candidato a vereador de Manaus, nesse bate-papo muito bacana. Aí o Bandeira fez uma pergunta muito legal. E Lucas, a gente já falou sobre saúde, tecnologia, esporte e lazer. A gente já falou sobre isso? Nossa, esporte. Deixa eu olhar para você que está aí. Jiu-jitsu foi o esporte que salvou a minha vida. Esporte salva vidas. Coloca você no coração. E você que é pai, mãe,
filho, filha, esporte salva vidas. Trazer, por exemplo, um esporte que eu gosto, já falei o nome jiu-jitsu, José Aldo saiu daqui, Ronaldo Jacaré saiu daqui, grandes nomes saíram daqui da cidade de Manaus. Nós temos que criar centros poliesportivos, criar um projeto de lei para centros poliesportivos nas zonas, e nós temos celeiros de campeões, pessoas boas que faltam, e esse investimento do poder público municipal para garimpar uma linguagem mais fácil, separar porque esses pequenos atletas podem ser os ganhadores do mundial, do estadual, do federal, e podem ir muito mais longe. Mas falta o quê? Falta o quê? Investir. Todos os países que cresceram, eles investiram em esporte. Esporte molda caráter. Esporte molda personalidade. Desenvolve o intelecto humano. Então, para você que está aí, pai, mãe, eu peço de você essa confiança de introduzir na nossa cidade de Manaus alguém que, na realidade, foi salvo pelo esporte. Porque Manaus tem jeito. Só basta querer fazer. E nós vamos fazer agora, domingo, no próximo domingo, 6 de outubro, votando no novos funcionários. Eu creio, Marcos e Josinaldo, que Manaus ela vai mudar 80% do quadro de funcionários, porque são servidores públicos. Servidor público é aquele que serve o povo. E eu estou aqui para servir. Muito bom. E continuando aí na linha do esporte, Manaus só tem 2 Vila Olímpicas, se não me engano, né? Só 2 Vila Olímpicas, e tem uma que às vezes está funcionando, outra não. Tem projeto para ampliar, trazer mais Vila Olímpicas, por quê? Com mais Vila Olímpicas, mais esporte, mais saúde, mais lazer, concorda? Vamos lá. Marcos, muito colocado. Manaus ela é grande, então você tem questão do deslocamento, tem questão do trânsito. Por que não, além de aumentar, por que não criar outros centros olímpicos? É um desafio. Por que não? Criar projetos justamente com o prefeito, olhar para outras áreas. Por exemplo, você da Zona Leste, você da Zona Norte, uma área gigantesca, por que não criar centros poliesportivos lá? Então eu chamo esse desafio para você e para mim. Meu compromisso chegando lá é trazer justamente esse projeto para criar um projeto para criar centros poliesportivos nas zonas dos bairros. Amplia-se o que já tem, claro, e cria-se nos bairros. Por exemplo, imagina as pessoas jovens que moram na Colônia, do outro lado, no Poraquequara. Imagina o desafio. Por que não cria na Zona Leste, que é mais próximo? Por que não cria na Zona Norte, que é mais próximo? Então, imagina as pessoas que moram lá no Viver Melhor, o desafio, o trânsito. Então, a empatia do que é do legislador municipal é sempre se colocar no lugar dessa pessoa que vai andar de ônibus. Eu andei de ônibus a minha vida toda. E eu sei o que é trânsito. Agora, como motorista de aplicativo, eu vejo os desafios. Pega muito trânsito, né? Ixi, nossa. E eu digo assim, eu vejo o desespero quando eu passo nos ônibus e vejo muitos jovens na parada de ônibus, assim, poxa, por que isso não tem lá perto de casa? Por que isso não tem lá perto do meu bairro, pelo menos? Então, é trazer e desenvolver centros poliesportivos nos bairros. Projetos de lei que venham... Em cada zona. Em cada zona. Boa. E a pessoa, uma mini Vila Olímpica, de verdade mesmo, em cada zona, Josinaldo. Ia ficar muito bom, né? Vai ficar muito bom, porque com certeza o Lucas Paiva é um garoto que quando promete ele faz mesmo. Lucas, Josinaldo, tem mais alguma pergunta aí? As minhas já encerraram aqui, as minhas últimas perguntas. Já encerraram, né? Mas eu tenho mais aqui. Já tem? Tenho. Então, aí. Esse tema na cidade de Manaus, Lucas Paiva, que é já falamos sobre juventude, educação. Lembrei. Segurança pública. Eu fui na Bahia agora. Bahia é uma cidade muito bonita, mas muito violenta, desemprego, aumento da facção lá na Bahia. E os próprios moradores, eles são mais assustados que os turistas da Bahia. Eu andei, né, estava num local muito bacana, na cidade esqueci o nome, Lauro de Freitas, um local muito granfino, muito bonito. O nome da cidade, é? O nome do local lá, próximo à praia. Mas as pessoas andam muito assustadas lá, né? Lá, além da facção, tem um sequestro relâmpago, né? Eu queria te dizer, Lucas, o seguinte: a Bahia parece que é a segunda capital mais violenta do Brasil e Manaus, se eu não me engano, é a terceira. Qual o projeto de lei que o Lucas tem para segurança pública na cidade de Manaus?
Marcos, para você que está aí do outro lado, eu poderia fazer uma crítica, mas não vou fazer essa crítica, não. Mas faça. Mas faço? Faça. Por exemplo, aqui, assalto. Vamos falar do assalto, bem direto. Eu fui assaltado 5 vezes. A última foi faca no pescoço e me levaram para o Poraquara. Então, esse assalto vai ser direcionado para você, motorista de aplicativo. Lucas, você se considera representante da categoria? Sim. Vocês me derem a oportunidade, estarei lá na Câmara Municipal lutando por esse desafio, que é o quê? Encontrar soluções na área da segurança pública para resolver. Porque, Marcos, você passar pelo que eu passei, uma faca no teu pescoço, tu colocado atrás do teu carro, e você ouvir o que eu ouvi, o único pensamento que vem é você na sua família, e você pensar em toda a sua vida, passa um filme na tua frente. Então, para você, motorista de aplicativo, eu te peço, me dá a confiança de ser teu representante, porque eu sei o que é isso, o assalto. Um dos pontos. Já pediu até música no Fantástico, porque passou de 3 vezes, né? 5 vezes. 5 vezes assaltado, pede música no Fantástico, pede? Aí, legal. Aí outra, ônibus. Assalto no ônibus. Agora você me pediu para fazer uma crítica. Aí eu trago essa crítica ao atual prefeito e aos vereadores. E para você que está aí do outro lado da tela, para você que já pegou ali os ônibus que vêm da Torquato Tapajós, que o assalto ali é quase todo dia, mas não vou dizer todo dia, mas toda semana. Os assaltantes entram na Torquato e descem naquele Igarapé, antes do Portela. Tem um mato ali. Eu pergunto, qual é a dificuldade do poder público municipal de cobrar ali a limpeza daquele terreno, ou murar aquele terreno, ou de alguma maneira fazer uma triagem? E os órgãos de segurança pública? Eu tenho amigos motoristas de ônibus, e essa crítica vai sim para os órgãos de segurança pública. Eu fiz uma pergunta para ele, meus amigos conversam, a gente conhece quem são os assaltantes, só que a gente está ali vulnerável, a gente não pode falar nada, a gente não pode frear, a gente não pode, porque o meliante pode ali furar, atirar no pobre do motorista. Então ele já sabe, então é um jogo de carta marcada. Por que não faz uma triagem? Por que não faz uma identificação? Então, para você, eu tive uma infelicidade de conhecer uma mãe de família, e isso me dói muito o coração, que o marido dela, o esposo dela, estava levando ela para o shopping, porque olha só como é que foi. Eles abordaram o ônibus, fizeram aquele arroroço, bateram em todo mundo. Ela tinha 2 celulares. Em um desses celulares, um estava sobre que ela estava usando na cintura, e o outro ela entregou na bolsa do assaltante. Quando ele passa na volta, ele passou a mão nela e identificou o celular na leg dela. Ele, no mesmo exato momento, ele dá a coronhada na cabeça da mulher. Ela entra em estado de choque, o sangue na hora desce, e eu ouvi isso dela dentro do carro, e eu ouvi do marido dela. Então, para você que foi assaltado no ônibus, sabe essa realidade? Eu sei o que é essa realidade. Minha sogra foi assaltada, minha esposa foi assaltada. É a mesma tática, é o mesmo modelo. Então, eu peço para você que está aí do outro lado da tela, que sabe essa realidade, Manaus tem jeito. E a crítica vai, por que vocês não solucionaram? Porque o assalto sempre estava acontecendo. E é vocês mesmo... quem, Lucas? Por que vocês não são? Vocês quem? Vocês quem? Os órgãos de segurança pública, os vereadores e o prefeito. Pronto, fala direto para ele lá. Então, por quê? Porque está ali, está todo mundo acontecendo. Da mesma forma, eu digo para vocês, Manaus tem jeito, mas tem que ter pessoas comprometidas com empatia, se colocar no lugar das outras pessoas e ir lá mudar esse cenário da cidade de Manaus. Muito bom. Eu acredito, Marquinhos, inclusive que, pegando essa puxada aí do Lucas, hoje em dia os dados são bem concretos. Quando eu falo assim, quando você fala relacionado a assalto, eu ouço, não sou um conhecedor da parte de segurança pública, mas eu ouço que os assaltos, em ônibus principalmente, são praticamente os mesmos horários, né? Então eu acredito que não é resolvido por falta de comprometimento. Porque se eu tenho dados de informação de hora, dias, local que acontece, eu poderia coordenar uma força-tarefa para colocar pessoas e fazer essas abordagens. Mas eu acredito que isso não acontece. Porque a gente tem dados de onde acontece, onde eles sobem e onde eles descem, os dias praticamente que acontecem durante a semana, e ninguém faz nada. Eu já tive a infelicidade, Josinaldo, de pegar passageiros no aplicativo,
Da pessoa dizer, eu acabei de ser assaltado no ônibus. A fulana pediu o carro para mim, um parente meu. Falei, como assim? Eu não vou, não. Eu falei assim, por que você não vai para a delegacia? Eu não vou, não adianta. Eu ouvi das pessoas. As pessoas já estão desacreditadas. Desacreditadas. Aí um vai jogar a responsabilidade um pro outro. Mas não tá aqui, a gente não tá aqui para encontrar o responsável, a gente tá aqui para solucionar. E o papel. Imagina, Lucas, que esses números que a gente sabe, Manaus, a segunda capital, a terceira capital, se eu não me engano, mais violenta do Brasil, e as pessoas como essa jovem que foi assaltada e não denunciou. Ou seja, os números são ainda maiores. São ainda maiores. Vou só endossar e finalizar, porque achei de finalizar. Após ela ter pegado a coronhada na cabeça, ela entrou num estado de depressão muito forte. E o marido dela me contando essa história, isso mexeu com o meu emocional, e eu estou falando porque eu vi a dor dela, eu vi a voz dela, eu sentia, porque é muito triste você ouvir. E o marido dela, naquele exato momento, pegou a esposa e a filha e foram pro shopping, porque ela estava há 3 meses sem sair de casa, trancada dentro do quarto. Assustada. Aterrorizada, Marco, assustada, aterrorizada. Porque você imagina você passar porque você passou, você além de você passar por o que passou, você ser agredido, isso vai roubar o teu emocional de uma forma muito dolorosa. E essas pessoas que são assaltadas diariamente nos ônibus, eu peço para você novamente a confiança. Vamos mudar Manaus. E você vai ter um vereador que vai estar ali, ó, vai escutar a necessidade do povo. Porque eu não vi ninguém se manifestar até o momento. Mas eu serei aquele vereador que vai estar ali, ouvindo os anseios da sociedade. Muito bom. E lembrando que o nosso amigo Lucas Paiva, ele é candidato a vereador, ele é Uber. E a gente vai falar um pouco sobre sustentabilidade. Ele é uma das pessoas que em Manaus, de verdade, já está levando muito a sério esse tema, sabia, Bandeira? Por quê? Sim, sim. Porque ele é Uber e o carro dele é elétrico. Ou seja, elétrico, 100% elétrico, sem poluição no meio ambiente. Fala um pouco pra gente. E também ele conhece a necessidade de cada cidadão que entra no Uber dele, porque já entra contando uma história. Ou seja, uma história de dor, ou seja, uma história de transformação. Tem muitos storytellers dentro desse Uber, né? Do Uber do meu amigo Lucas. Não, tem cada desafio, né? Tem cada história assim que mexe com histórias tristes, histórias alegres. Tem diversas histórias. Esse ponto do carro elétrico, Marcos, um desafio assim para as pessoas que estão aí, para o motorista de aplicativo novamente. Desenvolver projetos de lei municipal que venha trazer sustentabilidade de formas legais para com que as pessoas venham cada vez mais. Claro que tem a esfera estadual, mas o vereador tem uma participação, sim, em legislar algo que seja benéfico para a cidade de Manaus. Por exemplo, imagina você, meu desafio era, para você que está aí do outro lado, você sabe, era R$ 4.600 de combustível. Todo mês. Todo mês. Matematicamente, Josinaldo, R$ 150 vezes 10, 1.500. Então, tu tem que investir no teu carro para te poder levar as pessoas na casa dela. Vezes 20, R$ 3.000. Vezes 30, R$ 4.500. Isso um dia normal. E aquele dia que o solzão está muito quente, tu tem que ligar o ar-condicionado, que esse sol aqui é devastador. Então, te digo para você que está aí do outro lado, eu sei o que é esse desafio. E o carro elétrico, Josinaldo e Marcos, ele entrou com uma luva, porque me ajudou nessa questão do combustível, me ajudou nessa questão da tecnologia, da praticidade. E para você que não conhece... Ajudou a diminuir a poluição. Aí vem essa questão, a questão desse aquecimento, desse nível de calor. Pegando a sustentabilidade, Marcos, voltando e só reforçando, trazer o processo de reflorestamento da cidade. Colocar árvores, plantas. Olha a Avenida das Torres, tem espaço enorme para fazer ali. Um negócio bonito. Não somente lá, outros lugares. Por que está tendo esse aquecimento tão grande? Quanto mais árvore se derruba, mais aumenta, mais quente fica. Então nós temos que falar nessa pauta. Sabe por quê? Porque nós, no futuro, somos moradores de Manaus. Se nós não cuidarmos da nossa cidade, infelizmente você vai ver muito caso de gente que foi embora para outro estado porque diz que Manaus não tem condição de viver. Por vários motivos, segurança, saúde, e outros fatores, mas a gente vai mudar Manaus. Nós vamos fazer Manaus ser uma cidade modelo. As pessoas vão dizer, eu vou morar lá em Manaus, que lá é uma cidade tecnológica, uma cidade agradável e segura. Muito bom. E aproveitar, Lucas, para a gente falar sobre um pouco essa queimada, né? Cara, que loucura, né? Entra ano, sai ano, aí vem a seca, aí seca tudo, aí depois queima tudo. O que o Lucas tem para a gente
relacionado a esse ambiente louco, meio ambiente que tá louco aqui na nossa cidade. Não era assim, né? Show. Uma chuvinha tão gostosa, não era, Bandeira? A gente corria na chuva quando era criança, e o clima ali, né, voltava bem ameno, e agora, meu amigo, é seca. Muito. É seca, é queimada. Queimada aqui alta, pertinho né? mesmo. Você sai aqui na Avenida das Torres, tem queimada. Você sai em qualquer rua dessa, tem queimada. Essas queimadas, Lucas Paiva, elas são queimadas criminosas ou são queimadas mesmo naturais do meio ambiente? Devido ao aquecimento. São combinações. Umas realmente são feitas por pessoas e outras são questão do clima. Locais onde tem Clima garrafa. muito seco, né? Clima muito seco, locais onde tem uma garrafa, um copo desse aqui. Só esse vidro de copo de vazio. Não sei se vocês lembram da aula de ciência, a luz bate, queima, começa uma centelha, tá seco, incêndio vidro, começa. Né? Verdade mesmo. Sim. Uma garrafa d'água dentro, uma garrafa PET com água dentro, o sol bate na água, queria ser aquele sistema de incêndio. E pegando esse gancho de vocês, uma coisa que Manaus fazia antigamente, isso aí, você que é antigo de Manaus, você vai lembrar. Você se lembra que antigamente as pessoas, para se livrar do lixo, colocavam para fora das suas casas e, por um certo período, a prefeitura anunciava que ia passar uma limpeza. E essa recolhia todo esse lixo e a pessoa eliminava aquele lixo. Porque algumas pessoas, por práticas antigas, queimam. Sim. E antigamente não tinha essa prática porque tinha esse processo de, a um certo período, a prefeitura de Manaus vinha com aquelas pá mecânica. Se não me engano, era cada 6 meses. Isso. E fazia limpeza, tirava tudo. Então, são mudanças de pensamento, de mentalidade, de cabeça, para com que as pessoas venham ver que tem esse cuidado, esse zelo. O que falta hoje do poder público municipal é o zelo, é o cuidado com a pessoa que está aí nos bairros, está nas suas casas. E, claro, para fazer com que as pessoas mudem esse hábito e, claro, a gente mude o clima. Para com queimada, fumaça. E esse calor intenso venha mudar. Claro, é toda uma projeção, questão ambiental, questão social, questão educacional. É o ensinar a criança a andar. Muito bom. Estamos no estúdio da Sorte Podcast, chegando ao final. A gente ainda vai fazer uma pergunta, eu vou fazer uma para o Josinaldo. Ele não é o entrevistado, ele é o entrevistador. Mas eu vou fazer uma pergunta para ele, depois eu vou fazer uma para o Lucas. Tá bom? E mais uma vez, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Baratona Carne. Nós temos a Dri Presentes. Nós temos também a Bete Temperos, Cafeteria Dona Piedade e Alec. Tem também, eu não esqueci dele, né, da Jaguar Motos. São os nossos apoiadores, tá aí na tela. Olha só, o Eduardo não é fraco, não. O Eduardo é mais forte que dor de dente, já colocou aí na tela para nós. Gente, é o seguinte, a pergunta é, Bandeira, você gosta de Manaus? Gosto. Cara, qual é o teu sonho para a cidade de Manaus? Eu já vi falando que tu tá querendo morar para fora, para Europa. A gente fala às vezes isso, mas fala com uma dor no coração, né? Mas qual é o teu sonho para a cidade de Manaus, de verdade, Josinaldo? Cara, eu assim como o Lucas, né? Eu sou menino do interior do Amazonas. E eu lembro, isso é bem legal falar isso, que eu lembro a primeira vez que eu vi Manaus. A gente chegando de barco, eu olhei para o rio e eu vi aqueles prédios ali no centro e eu fiquei assim maravilhado. E eu sempre disse para mim uma coisa assim, essa é a cidade que eu quero morar. Mas com o decorrer do tempo, as coisas mudaram, a violência cresceu bastante. Inclusive o Lucas falando de assalto, eu mesmo passei por uma situação muito desagradável dentro da minha casa. Os caras me abordaram na entrada da minha casa, me renderam, eu e minha família. Foi assim algo muito ruim. Traumático, né? Muito traumático. Eu passei vários dias com a minha família fazendo um tratamento para tentar voltar à rotina normal. E o meu sonho de Manaus é algo parecido com o que eu sentia na Europa. Eu estive na Europa por pouco tempo. E lá você tem a liberdade ainda hoje de andar, caminhar pelas ruas, pelos locais públicos, com a tua carteira na mão, com o teu celular na mão. Claro que também tem lugares que você vai deixar o telefone e esquecer ali, alguém vai levar. Mas eu não senti em momento nenhum, cara, lá essa insegurança que nós temos aqui. Então o meu sonho para Manaus seria ver novamente as crianças brincando na rua, o jovem podendo jogar um futebol tranquilo, as pessoas podendo conversar livremente na frente de casa, nas praças, nos bosques que nós temos aqui. Né? Hoje as pessoas evitam de ir para esses lugares porque a qualquer momento
alguém vai chegar, te abordar e tirar a tua tranquilidade ali. Então, para mim, o meu sonho de Manaus é ter uma Manaus mais limpa, tá? Que a gente vê hoje, a cidade está muito suja, muito desorganizada. Inclusive, eu tive aqui ontem, tive a oportunidade de passar aqui onde o prefeito inaugurou ali aquele parque do... Temático lá? O parque temático. Cara, ficou muito bonito, né? Muito bonito. Porém, a estrutura de ruas, de esgoto, aos arredores daquilo ali, tá muito feio, cara. As ruas, as partes das ruas, calçada quebrada, tudo mal feita, entendeu? Um local tão bonito que foi feito para a estrutura do povo que mora ali perto, tá tão ruim, cara. Foi só mesmo para inaugurar sem planejamento nas laterais, né? Entendeu? Então, eu queria ver, o meu sonho de ver é uma Manaus diferente. Né? Tem políticos aí que estão prometendo que vão diminuir a seca aqui no Amazonas. Está dizendo que vai mandar chover mais. Isso não existe, cara. Muito louco isso. Entendeu? Né? Existe o teu compromisso com o povo, com a cidade de Manaus. Então, meu sonho para Manaus seria ver uma Manaus mais tranquila, mais segura, mais limpa e com um desenvolvimento, principalmente na área tecnológica, melhor cada vez mais. Muito bom. Posso dar uma endossada nisso que ele falou aí? Para você que está nos ouvindo aqui, para você tanto que está em Manaus que está fora de Manaus. Digo para você assim, nos decorrer dos anos, o aumento de cheia tem sido cada vez maior, as incêndios e a seca também. Então, a preocupação é o hoje. Tem que começar hoje. Porque nós vemos ter pessoas que se preocupam muito com isso. Sabe por quê? A população do estado do Amazonas, uma parte está nos municípios e outra parte está na capital. Mas pensando assim, um pouco de empatia, vamos projetar Manaus para com que ela seja um braço extensor desses outros municípios. Porque no futuro, ninguém sabe, né? Mas se nós fizermos a nossa parte, Papai do Céu vai fazer a parte dele. Porque tem um versículo bíblico, eu sou cristão, e diz o seguinte, que fé sem obra ela é morta. Não adianta a gente ter fé, não adianta a gente esperar a melhoria se a gente não fizer nada. E a mudança começa escolhendo pessoas que já pensam lá na frente. Então, para você que está em Manaus, que tem parente no interior, se preocupe em colocar alguém que verdadeiramente se preocupa com quem também está lá, que também é uma extensão do seu braço familiar. Muito bom. A gente está chegando já quase no finalzinho, né? Mas o meu desejo para Manaus... Qual é o teu desejo? Deixa eu perguntar, então. Deixa eu perguntar para você, Marquinhos. Vai, pergunta. Marquinhos, qual é... Vamos fazer uma pergunta bem legal para ti. Como é que você gostaria de ver Manaus no futuro? Boa. Meu desejo, como eu gostaria de ver uma Manaus para o futuro. Uma Manaus menos violenta. Uma Manaus com o clima da nossa infância. Nós temos uma floresta linda, mesmo com todo o desmatamento, mas aquela chuva gostosa. Ontem foi uma chuva muito abençoada. Não foi muito longa, mas foi muito abençoada. Eu fui lá na minha infância, caramba. Quando vinha a chuva, a gente corria para a rua para celebrar. E nós celebramos muito na nossa infância. Então, a Manaus que faça a gente ser criança novamente. Essa é a Manaus que eu desejo. Gente, eu quero aproveitar aqui e falar para o Lucas Paiva as suas considerações finais. Quero te agradecer. Olha, você tem muito conteúdo, né? Tudo que a gente perguntou, ele não fugiu de nenhuma pergunta. E agradecer, né, por você ter comparecido aqui com a gente nesse bate-papo, esclarecer mais, mostrar aos cidadãos que são ficha limpa da nossa cidade, você é um desses, e te desejar boa sorte no dia 6 de outubro. Mas fica à vontade para as tuas considerações finais aí. E, ao mesmo tempo, a Sorte Podcast agradece, né, JB, por ele ter atendido. É o segundo podcast que ele faz com a gente. Segundo. Né? E... Vamos fazer um depois das eleições. Vamos fazer um depois das eleições. Amém. Se Deus quiser. Fica à vontade, Lucas. Agradecer para você, pelo Josinaldo, pelo Marcos, pela oportunidade, e agradecer a você que vai estar dando atenção para as minhas falas, dizer para você que Manaus tem jeito, mas precisa de pessoas que queiram transformar Manaus. Sou um pai de família, cristão, ficha limpa,
está 100% empenhado em transformar a cidade de Manaus. Eu não peço o teu voto, eu peço a tua confiança, porque são 4 anos que você vai me confiar a ser seu representante nas escolas, nos bairros, nas unidades de saúde, a ser um legislador municipal, a fiscalizar, a cobrar, a ser uma pessoa do diálogo, da comunicação, mas também uma pessoa que vai ter que ser ativo em algumas coisas que vai necessitar de um posicionamento. Eu te peço para você, nesse exato momento, Manaus passa por um processo de transição. Muita coisa está acontecendo. Manaus vai fazer uma mudança. E você que está aí do outro lado da tela é o responsável por essa mudança. E nós juntos vamos caminhar em prol desse propósito. Nós estamos no ano de 2024. 4 anos vai se passar rápido. E você vai olhar com muito orgulho e dizer, olha, esse rapaz que está aí realmente cumpriu com cada palavra que ele fez. E ele vai ser um braço extensor. E eu quero incentivar também outros jovens e dizer que o futuro da nossa geração está nas nossas mãos. As escolhas que nós vamos fazer hoje, não vamos deixar na mão de terceiros. Lucas Paiva, 10369, e vamos juntos mudar a história de Manaus. Porque Manaus tem jeito, só basta querer. Muito bom. Olha, quem vai fazer o fechamento do programa hoje é o Josinaldo, tá? Eu quero dizer o seguinte, ó, Manaus tem jeito, vote nas pessoas certas. Eu acredito que tem muita gente que fala a política é chata para Dedéu, mas a política, ela faz parte da nossa vida. Ninguém pode fugir dela, né, Josinaldo? Faz parte. Você, políticas públicas, vai fazer total diferença na educação, na saúde. Não é isso, Lucas? Sim. Então, é importante. É chato, eu também acho. Mas você pegue seu voto, dia 6 de outubro, domingo de manhã, das 8 da manhã às 17 horas, e vote nos candidatos ficha limpa. Não é possível que você vai votar nos mesmos candidatos, cheio de escândalos aí, né? Dinheiro na cueca, dinheiro não sei aonde, e você vai lá e clica nesse cara. Não, não faça mais isso. Vote no candidato ficha limpa da sua capital, da sua cidade. A gente vai ficando por aqui, mas quem vai fazer o fechamento é o Josinaldo Bandeira, o JB. Bom, Marquinhos, eu vou falar assim, ó. São 3 assuntos que realmente as pessoas comentam, que é o futebol, religião e política, que ninguém se discute. Porém, todas elas têm uma influência muito grande sobre a tua vida. Sobre o que vai acontecer nos próximos 4 anos, depende da tua decisão. Verdade. Na pessoa que você vai votar, na pessoa que você vai depositar a tua confiança. Estamos aqui hoje, no estúdio da Sorte Podcast, com esse camarada aqui, Lucas Paiva, que é o número 10369. Certo? É um cara que está propondo uma diferença para a cidade de Manaus. Não sei quem é o teu candidato, quem é a pessoa que está te fazendo uma proposta, mas, de qualquer forma, vota com muita confiança e com muita seriedade. Porque você vai fazer a mudança na cidade de Manaus. É o teu voto que vai compartilhar essa situação daqui para frente. Então, eu queria agradecer aqui ao Lucas, agradecer ao Marcos Gomes, aos meninos que estão aqui ao lado, o Alec, o Eduardo, e dizer para você, vota com seriedade e com muito respeito pela cidade de Manaus. Muito bom. Coloca a tela cheia aqui pra gente, Eduardo. Gente, todo mundo ali, ó, olha só como a gente está bonito, que só o Lucas bonito, o Josinaldo. Eu sou o primeiro mais bonito, com certeza. Eu mesmo estou me elegendo aqui, né? Manda um tchau para todo mundo e vamos ficando por aqui e vamos aplaudir o nosso ouvinte. A Sorte Podcast vai ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!